Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar o estudo dessa noite do livro No Mundo Maior. Nós estamos no capítulo 6, Amparo Fraternal, e vamos dar continuidade, então, no ponto onde nós paramos, quando a como é que chama a irmã aqui, a Cipriana, né? A irmã Cipriana estava conversando com Paulino, vocês se lembram? Que ela estava chamando a atenção dele porque ele estava cheio de, de preocupação de não casar com a Julieta, né? Porque ele tinha encontrado ela numa boate, né? E ele achava então que não era a pessoa mais certa para pensar em constituir uma família, tal. Vocês se lembram disso, né? Então, oi amor, um beijo. Então, a irmã Cipriana começou a questionar isso. Falou, olha, ela estava ali dançando, estava cantando, dançando. Você encontrou essa moça nessa casa de diversões noturnas? Mas ela não foi buscando a satisfação dos sentidos, ela foi unicamente para buscar recursos para a mãezinha que estava doente, né? Então, e no caso dele não, né? No caso dele, ele estava indo realmente para se divertir e tal, aproveitar a vida, né? Então ela chamou a atenção dele nesse sentido, né? Como que ele exigia dela, né? Ele ficava questionando o comportamento dela, né? Se ele mesmo não podia dizer o mesmo da atitude dele, né? Que era muito questionável também, tá? Aí ela ainda está conversando com ele a respeito disso, tá? Então ela diz assim: oferece-lhe o braço de esposo, honrando a vida, antes que a morte te despedace o vaso físico nas mãos invencíveis. É mais nobre dar que receber, é mais belo amar que ser amado, mais divino sacrificar-se que extorquir alheios sacrifícios. Até a gente falava na semana passada, né, que a Joana de Anjos até comenta, né, que a pessoa madura, o espírito maduro, ele busca, oi, Soli, beijão. Ele busca o casamento, acima de tudo, para se proteger de si mesmo, né? De uma vida promíscua, de uma vida desregrada, de uma vida em que os próprios recursos que ele traz possam ser desprezados, vilipendiados, né? Então ele busca o casamento, não fica demorando muito para buscar o casamento. Por quê? Porque a busca de casado é uma busca de uma vida de sacrifícios, é uma vida de desafios, não é fácil, mas tem inúmeras vantagens, né? Tem inúmeras vantagens para o crescimento espiritual, para o amadurecimento espiritual, né? Talvez não tenha muitas vantagens do ponto de vista material, né? Talvez não tenha muitas vantagens do ponto de vista do prazer, como o mundo determina, né? Mas a título de crescimento, de amadurecimento espiritual, sim, isso não tem dúvida, né? Quando a pessoa realmente se resolve a viver a vida com tudo o que ela exige, né? Porque às vezes a pessoa entra na experiência do casamento, mas sem entrar de fato, né? A pessoa não se entrega a essa experiência de fato, ela continua vivendo a vida de solteiro casado, né? Então aí não dá também, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Então ela continua dizendo, né? Não te cause moça a crítica do mundo. A sociedade humana é venerável em seus fundamentos, mas injusta quando extermina os germes de regeneração espiritual para a vida superior, a pretexto de preservar-se. Talvez os amigos questionem, talvez os amigos, mas você vai casar com aquela moça lá, você conheceu ela na boate e tal, né?
É uma pessoa sem recursos, será que ela não está querendo se aproveitar de você? Tá, aqueles preconceitos, né? Aqueles preconceitos. E, e a Cipriana já está aqui, né, alertando ele. Olha, não fica preocupado com a crítica do mundo. A sociedade humana é venerável em seus fundamentos, mas injusta quando extermina os germes de regeneração espiritual. Muitas vezes a sociedade pisa em cima das pessoas quando deveria mais auxiliar a levantar, ao invés de ficar gerando mais constrangimentos. Né? Venha a nós, Paulino, o Senhor abençoar-te-á o gesto digno. Amanhã, Cândida viverá as horas derradeiras da atual existência. Dá-lhe a paz, restituindo-lhe o bem-estar, pelo muito que se mortificou para conservar a filha em posição respeitável. Não permitas que o amor se perverta em tua alma. Santifica-o com a responsabilidade. Fortifica-o com os teus dotes naturais, e a providência estará ao teu lado por todo sempre. Então é um baita apelo, né? Para o Paulino aqui. Inclusive, provavelmente eles acordarão no dia seguinte com a impressão de que a Cândida vai desencarnar. Quando as pessoas acordam com certas impressões, muitas vezes advinda das conversas que a gente tem na vida espiritual durante a noite, né? Então isso é muito comum, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ok, pessoal? Não é mesmo? Então vamos lá. Continuando aqui, né? Calou-se a instrutora, mas de seu coração partiam raios de safirina luz, envolvendo o rapaz integralmente. Olha que bonito, né? Então ela se calou, mas do seu coração estavam partindo esses raios de safirina luz. Deve ser muito bonito ver isso espiritualmente, né? Pena que a gente não tem muito essa capacidade, né? Algumas pessoas ainda veem alguma coisa, né? Às vezes até na reunião mediúnica, né? Mas deve ser bonito de ver, né? O cavalheiro ergueu os olhos lacrimosos, contemplando-a, reconhecido, e declarou: recebo a vossa palavra como se fora a de minha mãe celestial. Fazei de mim o que vos aprouver, estou pronto. Você vê? Demonstrou firmeza, né, Ana? Você vê que ele... que nem eu estava falando na semana passada, ele não é uma pessoa vulgar, ele não é um espírito vulgar, Paulino. Tudo indica que é um espírito também mais preparado. Senão eu acho que eles nem estariam gastando vela boa com ele, né? no dito popular, né? Eles nem estariam gastando muita energia se não fosse alguém assim preparado para ouvir isso também, né? Não é, João? Eu acho que ele é um espírito também que estava faltando um empurrãozinho aí, né? A gente mergulha na matéria, a gente se distrai com tanta coisa e a gente se deixa levar por tantas circunstâncias que às vezes é preciso aquele chamado assim, né? Para que a gente desperte, né? Eu acho que ele é desse caso aí, né? Eu acho que ele é alguém com uma condição. Ô, Maria, dá um toquezinho na Antonella para mim, por favor. A Antonella tá perdida lá no Facebook. A Antonella tá lá perdida, tá lá correndo para um lado, correndo para o outro. Você dá uma forcinha para ela. Ai. Até o pessoal se acostumar, né? Então, ele está pronto, né? O Paulino já aceitou. Você vê que o negócio aqui é rápido, né? Cipriana depositou Cândida no invólucro físico. Olha que interessante como é que eles falam, no invólucro físico, né? Afetuosamente, e dirigiu-se ao jovem par, acrescentando: que o Pai nos abençoe a todos. Tipo assim, né? Zé Fini, né?
Zefini. Já deu para o encerrado aqui a coisa, né? Você vê que com a irmã Cipriana não tem... O negócio é rápido ali, né? Julieta e Paulino foram reconduzidos ao aposento do qual tinham vindo e nós, de nossa parte, dilatamos a permanência no quarto da enferma, em auxílio ao processo desencarnatório. Quer dizer, agora eles iam iniciar o processo de desencarnação, né? Que coisa, né? Missão cumprida, né, Ana? Às 8 horas da manhã, Cipriana suprimiu-lhe a maior parte das forças. Você vê que coisa? A própria irmã Cipriana retirou, suprimiu-lhe a maior parte das forças. Você vê que ela mesma, né? A irmã Cipriana em pessoa fez ali um certo trabalho ali magnético, né? E suprimiu as forças da Cândida, né? A maior parte das forças, né? Chamado pela enfermeira vigilante, o médico prognosticou a morte próxima. Reclamada a presença da filha, compareceu a jovem depois do meio-dia, seguindo-se-lhe Paulino, visivelmente comovido. Olha que interessante. Então, agora, algumas horas depois, estariam os dois novamente diante dela, diante da Cândida, né? Como que reproduzindo aquele mesmo quadro que fora visto à noite, né? Que fora vivenciado à noite, né? E o Paulino estava visivelmente comovido. Gente, essas horas são aquelas horas que são aquelas horas especiais, são aqueles momentos, aquele envolvimento que antecedem os grandes acontecimentos. Pode ser o desencarne, pode ser uma reencarnação, um nascimento de alguém, um casamento de alguém. Gente, são aqueles grandes momentos em que existe um envolvimento espiritual, existem conversas à noite, né? E a gente vive uma atmosfera diferente nesses momentos, né? Então vamos ver como é que foi a situação aqui, no quarto da Cândida, né? Que belo é verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros terrestres. Esse é o comentário do André Luiz. Que belo que é verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros terrestres. Interessante, né? O próprio André Luiz ele ficou tocado, né? Ficou tocado aí de ver como que funciona a influência indireta do plano superior. Quer dizer, aquilo que fora realizado à noite estava se reproduzindo no dia seguinte, né? Ou no mesmo dia, né? Gente, como é que acontece isso? Através do subconsciente, né? Muito do que a gente vivencia à noite acaba ressurgindo no inconsciente. Acaba sendo fixado no inconsciente e ressurgindo na nossa vida consciente, né? Na nossa vida de relação. Algumas horas depois ou até alguns dias depois. Tá? Cândida fixou... peraí, deixa eu ver aqui. Como haviam procedido nas horas de sono carnal, assim, ao observarem a venerável senhora em plena agonia, ajoelharam-se ambos, lacrimosos, quase na mesma posição de horas antes. Tá vendo? Quer dizer, os dois reproduziram aquela cena. Né? Automaticamente agora não era diante da Cipriana, era diante da classe. Se ajoelharam instintivamente, lacrimosos, né? Quase na mesma posição de horas antes. Veja como que é o condicionamento do inconsciente, né? Cândida fixou o rapaz em atitude suplicante e falou-lhe, com dificuldade, embora Cipriana não lhe deixasse fugir as energias, mantendo a destra luminosa sobre a sua cabeça. Quer dizer, a irmã Cipriana estava lá. A irmã Cipriana retirou quase todas as forças dela para que houvesse o desencarne. Mas forneceu as energias necessárias só para poder falar para aqueles jovens que ali estavam. Né?
Ok, pessoal, som ok, tá dando para ouvir bem? Som ok? Oi. Oi, tá dando para ouvir bem? Tá? Ok, Tânia. Tá jóia, tá jóia. É que tava quietinho aí, achei que tinha caído alguma coisa aqui. Então tá bom. Tá ok, Maria. Então vamos lá. A agonizante comentou comovedoramente a angústia que lhe torturava o espírito. Receava deixar a filha inexperiente no mundo, à mercê das tentações. Apelava para o cavalheirismo de Paulino, que a não deixou terminar. De olhos rasos d'água, colocou o indicador nos lábios da respeitável moribunda, confortando-a. Dona Cândida, disse atencioso, não fale mais nisso. Amanheci hoje com um propósito irremovível. Julieta e eu nos casaremos, dentro em poucos dias. Você vê que coisa, né? Coisa bonita, né? Você vê que funcionou mesmo, né? O chamado da irmã Cipriana teve um efeito realmente forte ali, né? Teve um efeito muito eficaz, né? Muito eficaz. Mas isso porque o terreno era bom, não é? O terreno era bom. Não tem a parábola do semeador? Tem o terreno também, né? Então o terreno era bom, por isso que pegou. Porque podia não pegar, né? Então eles vão se casar, né? É, amanhã mesmo iniciaremos o processo de legalização do nosso compromisso. Antes que qualquer circunstância interfira por empecer nossos desejos. Fique, pois, descansada. A partir de agora, sou também seu filho. Né? Importante isso, né? Porque a, a Cândida já vai ficar... Ok, Antonella, seja bem-vinda, viu? Um abraço. A Cândida já vai ficar muito mais tranquila, né? Gente, é muito importante isso, porque essa questão da desencarnação não é tão simples como parece. As preocupações, a ascendência mental na desencarnação é muito forte. As preocupações com a matéria, com o corpo, com o dinheiro, com a família, com a casa, as preocupações que a pessoa fica mantendo, elas prendem a pessoa ao corpo físico. Elas prendem a pessoa ao corpo físico, mais do que precisavam. Mas a pessoa já podia ter desencarnado, mas fica lá sofrendo. Aqui no caso, a Cândida tá ocorrendo tudo na hora certa, né? Tá ocorrendo tudo na hora certa. Mas tem gente, a gente já atendeu velhinhos assim, né? Trabalho assistencial, periferia e tal. Você vai visitar velhinhos, acamados e tal. E às vezes eles estão passando por processos obsessivos, estão com medo da morte, agarrados ao corpo. Não precisavam mais estar vivenciando aquela situação, estão ali presos ao corpo, com medo de morrer. Aí você começa a aplicar passo em um, aplica passo no outro, aplica no outro. Daqui a pouco é um tal de morrer velhinho que você até estranha, que começa um tal de morre velhinho pra cá, morre velhinho pra lá. Né? Não é que a gente tá aplicando um passo para matar o povo, não. Pelo amor de Deus, gente. O pessoal não vai querer mais tomar passe comigo, né? Se falar que vou aplicar passo no centro, os velhinhos saem correndo, né? Mas é que você vai, né? Vai fazendo prece, vai fazendo evangelho, vai aplicando passe, vai fazendo a desobsessão, né? Os velhinhos que estão assistindo aí já estavam cuidando, né? Ai, tô brincando. Mas é que aí a pessoa vai ficando mais tranquila, né? A pessoa vai ficando mais tranquila e se deixa mais levar, né? Os espíritos amigos têm mais elementos para poder ajudar. A gente sabe, até a família em torno ali fica tecendo uma rede que acaba
acaba dificultando a desencarnação. Eles criam uma rede, né? Criam uma rede ali de fluidos densos que ficam retendo a pessoa, né, Renata? É o passe final, a prece, né? Tudo isso ajuda muito no processo de desencarne, tá? Então é muito importante, né? Ajuda a espiritualidade, né? Então a agonizante, chorando copiosamente, fez um sinal. Julieta aproximou-se enquanto Paulino colava o rosto aos seus cabelos prematuramente encanecidos. Foi então que Cândida, amparada por Cipriana, lhes uniu as mãos num gesto simbólico, osculando-as enternecidamente. Isso aqui tem uma força muito grande na vida das pessoas. Tem uma força muito grande na vida das pessoas. Essas palavras finais, esses atos, né, finais simbólicos, isso aí tem um poder muito grande, né, para o fortalecimento das pessoas, né. Né, Jane? Então, quando chegava a hora ela ia, né? Foi direitinho, né? Isso mesmo. Foi seu derradeiro movimento no corpo exausto. Em breves minutos as pálpebras físicas cerraram-se para sempre, enquanto os olhos espirituais se abririam entre nós para a contemplação dos trilhos refulgentes da eternidade. Né? Então os olhos físicos se fecharam e os olhos espirituais se abriram para a eternidade, né? Muito bom, né, pessoal? Muito bem, então vamos entrar no capítulo 7 agora, processo redentor, tá? Só lembrando para vocês, pessoal, eu estou pegando aqui, só um pouquinho, eu estou pegando aqui o livro, aqui na internet, nesse link aqui que eu coloquei para vocês, ó, tá? Então quem não tiver o livro e quiser acompanhar, é só apertar aqui. Vamos começar agora o capítulo 7, tá? No livro virtual aí, né? Livro digital. Então vamos lá. Retirando-nos do hospital, em a noite que precedeu a desencarnação de Cândida, o assistente observou: não temos tempo a perder. Efetivamente, o trabalho de socorro, apresado à enferma, absorvera-nos algumas horas. Nosso esforço, continuou o prestimoso amigo, tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. A rede de amparo espiritual, nesse sentido, é quase infinita. Olha que interessante, né? Quer dizer que o trabalho deles, essa equipe, ela visa impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. Então eles trabalham nesse sentido, né? De impedir a consumação desses processos de loucura. Tá? Por quê? Porque existe um largo período em que a loucura podia ser evitada, né? Podia ser auxiliada. Tá? Oi, Antonella, seja bem-vinda. Ok. Então, é muito importante essa ajuda, né? O trabalho do terapeuta, o trabalho do psicólogo, o trabalho do atendente fraterno, né? Da amizade fraternal, da conversa, do desabafo, tudo isso é muito importante, porque impede que o caso se torne um caso psiquiátrico grave, que comece a precisar de muita medicação, que comece a precisar de internamento, que comece a precisar de um tratamento muito mais difícil de levar a efeito, né? E porque, inclusive, tem alguns casos que se perderam muitas oportunidades de ajudar. E o processo foi se agravando, de modo que ele não vai retornar, em muitos casos, não retornarão ainda, não retornarão mais
a saúde integral, né? Então eles trabalham muito mais na prevenção, tá? Então, nosso esforço tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. Até porque quando chega na loucura, propriamente dita, pouco há que se fazer. Tá? É diferente de todo o processo que antecede a loucura. Tá? A loucura declarada, né? Vamos dizer assim, diagnosticada. A rede de amparo espiritual, nesse sentido, é quase infinita. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Estão vendo aqui o que ele está dizendo? Então a declaração da loucura é, né, na maioria das vezes, né, constitui sempre o término de longa luta. Tá? É o que eu estava falando, né? É assim que os espíritos trabalham, nessa prevenção, porque eles sabem que depois da positivação, o que vai poder fazer é diminuir certos danos. Tá? Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos, normalmente em se tratando da invasão da sífilis, na matéria cerebral, né? Reportamos-nos aos dramas íntimos da personalidade prisioneira da introversão, do desequilíbrio, dos fenômenos de involução, das tragédias passionais, episódios esses que deflagram no mundo aos milhares por semana. Né? Então, esses processos que a pessoa vai deteriorando o comportamento, a pessoa vai deteriorando o comportamento, vai caindo, lembra aqueles 3 andares? Vai caindo lá das noções superiores lá do superconsciente, vai caindo para o 2º andar, que é o consciente, né? Das preocupações mais imediatas, né? E acaba não se segurando no 2º nível, acaba caindo no 1º, que é o do passado, que é o dos instintos, né? A Tânia, às vezes uma conversa evita um ato de desatino grave, né? Isso mesmo, Tânia, é verdade. Perfeito, né? A gente vê isso com adultos e a gente vê talvez de uma forma até mais interessante ainda com crianças. Talvez até mais interessante ainda com crianças, porque, gente, às vezes a intervenção que você tem assim na vida de certas crianças, certas famílias, você tem que conversar muito pais, orientar. Gente, às vezes muda toda a história da criança, adolescentes, né? Quanto mais cedo você tem condição de ir dando esse apoio, orientando pais, orientando filhos, né? Quanto mais cedo, mais você pode fazer por aquele caso, mais você pode ajudar, né? Então é muito interessante o trabalho com crianças, né? Teve época em posto de saúde que eu só trabalhava com criança, né? Fiquei mais de anos assim, só trabalhando com crianças, né? Atendendo a rede pública, né? As escolas da rede pública. E é muito interessante, porque às vezes, gente, com tão pouco você consegue resultados tão interessantes. E aquele probleminha, gente, às vezes é fazer xixi na cama, às vezes é encoprese, né? Que é retenção de fezes, às vezes a criança está vendo espíritos, né? Ou então está com um problema lá de atenção na escola, mas que é um problema mais familiar, falta de afeto, falta de acompanhamento. Às vezes com tão pouco a gente consegue resultados tão bons, né? Que acabam mudando a vida da criança, né? Para melhor, tá? Então é muito interessante isso. Com adolescentes também, mas com adultos também. Às vezes com tão pouca coisa, uma conversa, né, um desabafo, uma orientação, muitas vezes já muda tudo. Né? Um conceito que você passa.
para a pessoa, uma mudança de conceito, né? Já muda tudo, né? Ou muita coisa, né? Então aqui ela fala, né, de alguns desequilíbrios, né, dos dramas íntimos da personalidade prisioneira, da introversão, né, os casos de inibição, pessoa muito tímida, gagueira. Gente, às vezes coisas que parecem simples, insegurança, por exemplo, a simples insegurança. Só que de simples não tem nada, né? Vamos dizer assim. E é causa de quase todos os problemas psicológicos são advindos da insegurança. Vão se desenvolver em cima da base da insegurança, né, Maria? Então, e a gente às vezes trata como uma coisa assim de menos importância, né? E não é, extremamente importante, né? A gente ajudar os filhos a se sentirem mais seguros, estimulá-los, apoiá-los, né? Para que eles acreditem mais neles, enfrentem as dificuldades, superem, vençam, né? Não fujam das dificuldades, mas aprendam a enfrentar com coragem. Gente, isso tudo, hoje eu vejo que não tem valor, assim, não tem preço, na verdade, né? Não tem preço isso, tá? Isso é de um valor inestimável, né? Nas esferas imediatas, a luta do homem vulgar, onde nos achamos presentemente, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. É imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária, em seus deslocamentos naturais. Interessante, né? É imprescindível amparar a mente humana. Tem um capítulo do Emmanuel, num dos livrinhos dele, eu acho que é no Fonte Viva, que tem um capítulo que chama Ajude a Vida Mental, que ele fala justamente isso. O Emmanuel confirma isso aqui, falando assim, né, que nós precisamos amparar a vida mental das pessoas. Gente, a vida mental das pessoas é o mais importante que existe na vida, ao nosso redor. É a vida mental das pessoas. A vida mental dos nossos filhos. A vida mental dos nossos companheiros. Como assim a vida mental, Alexandre? É o que nós passamos de conceitos. É o que eles leem, os conteúdos que eles absorvem, o que eles aprendem, o que a gente conversa, o evangelho que se faz. Né? Ajudar na vida mental é ajudar a si mesmo, em primeiro lugar, ajudar a si mesmo a pensar de maneira boa, de maneira positiva, e ajudar na família a pensar de forma positiva. Gente, se nós fizermos isso, nós vamos estar fazendo o mais importante de tudo, aprender a pensar de forma correta. É lógico que aprender a pensar de forma correta leva ao aprender a sentir de forma correta também. Porque o sentimento ele acompanha o pensamento. Tá? Primeiro a gente pensa, primeiro tem o conceito. E depois a gente começa a sentir a vida conforme os conceitos que a gente nutre. Tá? Isso é tudo, né, Maria? A Tânia colocou, faz pouco tempo eu conversei com um adolescente que havia tentado suicídio. Tive medo de falar com ele, mas surtiu um resultado tão legal. Você vê que legal, e a gente fica tão feliz, né, Tânia, por ver que está funcionando, né? Ver que a gente está conseguindo ajudar, está dando resultado, né? Isso é muito bom, né? Requer treino, né? Aprender a pensar, cultivar pensamentos bons, requer treino, isso mesmo. Mudança porque, gente, o mais importante que nós podemos fazer nessa vida é nos autoconhecermos e reprogramarmos o nosso pensamento de uma forma mais amorosa, mais confiante, né? Com mais fé. Né? Então, se a gente passa a pensar dessa forma, toda a nossa vida muda, os relacionamentos mudam. Entendeu? Os relacionamentos mudam. O João está dizendo, esses tipos de tratamentos psicológicos teriam que ser tratados desde pequeninos, assim como a pediatria. Verdade, João. Aí você falou
falou bem. E deveria começar com os pais, né? O treino, o acompanhamento, o pré-natal, na verdade, né? Deveria já se dar com os pais. Nossa, seria tão importante, mas tão importante. O acompanhamento com os pais, já desde antes do nascimento. Seria tão importante isso, pessoal. Quantos conflitos os pais vivem durante a gestação? Né? Quantos conflitos, quantas aversões, até a própria criança, muitas vezes já começa já no ventre materno, já a mãe às vezes já rejeita a gravidez, já rejeita o corpo que está mudando, já rejeita o companheiro rejeita ela também, aí vira um rolo. E depois eles tentam consertar, né? E aí já ficaram cicatrizes, ficaram feridas, né? Muitas vezes difíceis de cicatrizar, tanto no pai e na mãe, quanto no filho também, né? A Ana Cláudia, quem sabe futuramente, né? Ah, Deus abençoe, né, Ana? Deus abençoe aí, né? Que a cultura mude nesse sentido, né? Que exista uma mudança de cultura, que as leis mudem nesse sentido também, né? As leis que eu falo assim é no sentido de acompanhamento, né? Das famílias, né? Você vê uma coisa, hoje ainda a saúde da família não contempla a presença do psicólogo. Olha que atraso ainda que a gente vive, né? Tem assistente social, tem enfermeiro, tem médico, mas não tem psicólogo. O psicólogo não faz parte da equipe do médico da família. Eu sei porque, né? Vocês também, alguns de vocês devem trabalhar com isso, ou já devem ter visto, ou sabem, né? Não faz parte, né, Tânia? Você vê que absurdo, né? Então, é o atraso ainda. É o atraso, é o desvalor ainda ao lado psicológico. Então, ainda, infelizmente, cuida-se muito mais do corpo do que do psiquismo, sem entender a profunda relação que existe entre o psiquismo e o corpo. Tá? Existe uma ligação muito forte entre o psiquismo e o corpo, né? Que ainda é desconsiderada, infelizmente. Né? E aí depois, o que você tem? Você tem um monte de mães com depressão pós-parto, ou mesmo com graves problemas psiquiátricos durante a gestação, porque não tiveram apoio psicológico. Né? Então, mas a realidade ainda é essa, né? Infelizmente. Então vamos lá, pessoal. Então é imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária em seus deslocamentos naturais. A vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual. Você vê, gente, o que seria da gente sem essa ajuda espiritual, hein? Se com toda essa ajuda que a gente tem, a gente ainda está tão cheio de problemas, você imagina se a gente não tivesse essa ajuda toda? Você veja que o Calderaro está falando, ó, a vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual. Não vejam quanta ajuda que a gente tem, né? E ainda a gente está com tanta dificuldade, né? Renata, quantas doenças físicas serem evitadas, né? De verdade, quantas doenças físicas e quantos problemas emocionais, né? Em todos os sentidos, né, Renata? Em todos os sentidos aí, né? A vasta escola terrestre exige incessante e complexa colaboração espiritual. Indubitavelmente, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviço, neste particular. Se encarregou a ciência de superintender o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes à zona física, se incumbiu a filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais, confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma,
propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão. Tá? Interessante, né? Então aqui ele está falando da providência divina, diante de toda essa dificuldade que a gente vive, a providência, a sabedoria divina não se descuidou, né? E encarregou a ciência de superentender os desdobramentos harmoniosos dos fenômenos da vida física. Gente, não quer dizer que a ciência só deve cuidar disso, mas a ciência tem cuidado primordialmente dos problemas da vida física, porque ela ainda não aprendeu a cuidar dos problemas da alma. Tudo bem, não tem problema, isso faz parte ainda de um processo que nós estamos. Ok, tá? Encarregou a filosofia de amparar a ciência, enriquecendo os valores intelectuais. Ok. Né? Os questionamentos filosóficos fazem parte aí, em toda parte, muitas pessoas que se questionam qual filosofia existencial elas estão seguindo e tal. Ok. E a religião, a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma. Né? Gente, isso é o que tem sido, mais ou menos, aí ao longo do tempo. Tá? É o que tem acontecido, mais ou menos. Em linhas gerais, mais ou menos é o que tem acontecido. O Espiritismo juntou essas três coisas, né? Ciência, filosofia e religião. Por isso que ele tem um poder muito grande de integrar a criatura nessas três áreas, integrar espírito, corpo, sentimento, pensamento, né? Espiritualidade e vida material, ego e self. Tá? Então, por isso que o Espiritismo tem uma condição muito boa nesse sentido. Tá? Ele está um passo à frente. Ok? A Tânia, né? A gente nem tem ideia de quantas quedas são evitadas por essa ajuda. Ixi, é verdade, Tânia. Você falou bem, né? Se a coisa está assim, imagina como estaria se não tivesse, né? Quantas quedas a gente veria, né? Talvez a nossa própria queda, né? É que a ciência ainda não alcançou, está começando a querer entender, é verdade, né? Verdade. Inclusive aqui, o que o Calderano vai falar, inclusive hoje está até um pouco diferente. Nós vamos ver em seguida o que ele vai dizer aqui. Já está até um pouco diferente hoje. Vocês vão entender por quê. Vamos continuar aqui. Ó. A crença religiosa, todavia, maiormente nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal cometimento. Falta-lhe pessoal adequado. Enquanto a edificação científica no mundo se apresenta qual árvore gigantesca, abrigando em seus ramos refertos de teorias e raciocínios. As inteligências encarnadas, a religião, subdividida em numerosos setores, dá a ideia de erva raquítica a definhar no solo. Gente, isso aqui já mudou. Isso aqui já mudou. Já mudou. Porque, na verdade, no mundo maior, o copyright no mundo maior é de 47. É de 47. Gente, as últimas décadas houve um crescimento da religião fantástico. Né? Não estou dizendo que esse crescimento ocorreu da forma adequada, ou que está tudo certo com as religiões, ou que... Não estou falando isso. Mas já não é mais aquela árvore raquítica de décadas atrás, não, hein? Já não é mais aquela árvore raquítica, não. Veja bem, olha só, o poder da religião hoje cresceu tanto, mais tanto, que é até um perigo, né? Porque a ciência, quando ela se afastou da igreja, principalmente com Napoleão Bonaparte, né, que ele coroou a si mesmo, né, ele abriu espaço para que a ciência pudesse se desenvolver longe da influência da igreja. Ele afastou o Estado da igreja. Né?
Isso foi muito importante para o desenvolvimento da ciência. Inclusive favoreceu para que o espiritismo surgisse algum tempo depois, né? A Revolução Francesa, tudo mais, propiciou esse avanço, né? Só que a ciência, ela se desenvolveu nessas últimas décadas, ela cresceu. Esse último século foi o século da ciência, não é, pessoal? Por isso é que o Calderaro falou que a ciência parece uma árvore referta de galhos, né, questionamentos e tal. E a religião estava lá raquítica, que nem uma árvore raquítica, sofrendo. Por quê? Porque depois de séculos de influência negativa da religião, as pessoas estavam meio cansadas da religião. Aí surge o socialismo, o comunismo, a ciência negando Deus, a ciência vai resolver tudo, não existe Deus, né? Então, a religião ficou que nem uma árvore raquítica lá, né? E estava do jeito que o Calderaro falou, mas agora já está diferente, né? Veja bem, nos Estados Unidos existe uma pressão gigantesca para voltar o ensino nas escolas da teoria lá como é que chama lá? Me fugiu o termo agora. Do criacionismo, não é? Olha como é que cresceu o negócio, o poder da religião voltou de novo. Nos Estados Unidos existe uma pressão muito grande, estão inclusive. Esse pessoal tem ganho muitas paradas lá nos Estados Unidos para que se ensine nas escolas o criacionismo, que seria ao invés do evolucionismo de Darwin, a explicação bíblica da criação e não a explicação científica propriamente. Vocês entendem onde eu quero chegar? Então já está diferente, já não está mais do jeito que estava algumas décadas atrás, né? A gente vê que a influência da religião voltou a ser forte, né? Até porque a ciência não resolveu tudo, como a gente achava que ia resolver, né? E aí está chamando de novo a religião para fortalecer as instituições, né? A gente ficou com uma ciência sem alma, sem Deus, sem esperança, sem fé. E aí é por isso que a gente está voltando de novo a unir, né, graças a Deus, a ciência e a religião, né? O Espiritismo é o que melhor fez isso, né? Inclusive a visão evolucionista de Darwin, a visão criacionista da Bíblia, o Espiritismo consegue ser a junção perfeita no meio desse caminho aí. O que é muito legal pra gente, né? O que é muito bom, tá? Nossa, gente, já quase 9 horas já. A gente nem começou o estudo direito aqui. Então vamos ver aqui. Então a crença religiosa, todavia, maiormente nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal cometimento. Falta-lhe pessoal adequado, né? Enquanto a ciência tal, né? Como uma árvore gigantesca tal. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos que assoberbam os círculos da fé. Se a investigação do conhecimento basta o valor intelectual, o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. A primeira requer observação e persistência. O segundo, todavia, implica vocação para a renúncia. À vista disso, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Essa ajuda, inclusive, né, pessoal? Essa ajuda espiritual nessas últimas décadas aí tem sido muito grande, mas também muitas reencarnações de espíritos vindo para ajudar as religiões. Olha, haja visto aí Padre Marcelo, haja visto Padre Fábio, haja visto outros padres e pastores que estão fazendo um belíssimo trabalho. Não é? O Padre Marcelo não foi um fenômeno
sacudindo a Igreja Católica, pelo menos aqui no Brasil, mas eu creio até que já é um fenômeno até mundial hoje, né? Mas aqui no Brasil, que é a maior nação católica do planeta, não é? Não é, Jane? Então, nós não podemos deixar de admirar, e aqui nós estamos falando de uma forma, nós estamos discernindo aqui, os valores da religião, que não devem ser desprezados. Não é? O próprio Chico Xavier, ele chegou a falar, né? Ele fala assim que o Emmanuel, na verdade, que comentou, ele falou assim, olha, nós temos que apoiar os irmãos católicos, não é? Porque os irmãos católicos devem continuar firmes. Por quê? Porque a queda do pensamento católico, né, ele teria consequências imprevisíveis para a humanidade. Né? Lógico, você tem um monte de gente que acredita numa coisa. Imagina se esse pessoal se frustra por alguma questão grave, algum escândalo grave, alguma coisa. Você tem milhares, milhões de pessoas desesperadas, aflitas. Né? Então, o Chico Xavier falava de uma forma muito interessante, a Joana de Anjos também vai nesse mesmo sentido. Né? Nós estamos compartilhando os valores, que são valores fraternais, de amor ao próximo. Né? E toda religião que se preze deve conduzir a gente a se tornar melhor, a nos tornarmos melhores como pessoa. Né? Então, todas as religiões que se prezem devem ajudar nesse sentido. Tá? Então, são todas sagradas aí, né, aos olhos de Deus. Né? Gente, vamos dar uma paradinha aqui então, né? Nós já estamos... deixa eu só terminar esse parágrafo aqui, tá? Rapidinho, peraí. Nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo. Forçoso é convir, no entanto, que se o programa dá motivo a preocupações, é também fonte de prazer. Experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílio aos mais novos. Indiscutivelmente, somos, em humanidade, uma só família. Né? Então é isso aí, falou tudo. Né? Somos uma só família. O quanto mais nós nos ajudarmos mutuamente, melhor nós estaremos. Né? Nós temos trabalhado muito no sentido, muitas vezes, de uma forma errada, a buscarmos diferenças e a provarmos que somos uns melhores do que os outros. Nós deveríamos buscar muito mais os pontos de acordo, os pontos de concórdia e não os pontos de atrito. Nós deveríamos buscar muito mais os pontos de convergência, não os pontos de divergência. Né? A Antonella está falando aqui, né? Tem a ver com o avanço também de fundamentalistas islâmicos, né? O que, Antonella, que tem a ver com isso? O pensamento religioso, existem coisas boas em toda parte, né, Antonella? Existem coisas boas, nós estamos falando das coisas boas das religiões, que devem ser ressaltadas. Né? E em todas as partes, em todas as religiões, existem pessoas equivocadas, existem atitudes equivocadas. Né? Não quer dizer que essa ou aquela religião seja pior ou melhor, ou seja ruim ou seja boa. Né? Mas o que nós estamos fazendo das religiões? Esse é o problema. O problema maior, resumindo a coisa, o problema maior não são as religiões, mas é o nosso ego. Esse que é o problema maior. Porque o nosso ego desequilibrado é que faz com que as religiões se tornem um perigo. Né? Então, o grande problema não são as religiões, o grande problema é a nossa desestrutura do ego, que faz com que nós nos apropriemos, vamos dizer assim, do discurso religioso para fazer besteira, né? Para buscarmos poder, para buscarmos, né? Você entende? Então, esse que é o problema, né? Então, por isso que tudo que a gente faça no sentido de estimular o autoencontro, a paz interior, a meditação, o autoconhecimento, nós vamos estar ajudando para a paz mundial. Nós vamos estar ajudando o fortalecimento das religiões. Né? Então é por aí, né?
A Jane, né? Os muçulmanos valorizam muito as famílias, eles fazem questão de estar com suas famílias e trabalharem por elas, né? É, é isso aí. Gente, então já estamos na nossa hora, né? Deixamos aqui expresso o nosso carinho, o nosso respeito por todas as religiões, né? É, e que a gente possa valorizar todas elas e auxiliá-las, né? No que a gente puder, tá? Afinal de contas, a verdade está em toda parte, né? A gente é que nem aquele elefante lá que colocaram 5 cegos para tocar um elefante, eles tinham que falar o que, que é um elefante, né? Colocaram cada cego numa parte do elefante. Um segurou a cauda, outro segurou a orelha, outro segurou a barriga, outro segurou a tromba do elefante, outro segurou a perna do elefante. Aí depois foram perguntar, o que, que é elefante, né? E cada um falou de um pedaço do elefante. Ah, elefante para mim é uma coisa comprida, molhadinha na ponta, que sai ar na ponta, né? Cada um falou daquilo que viu, ou daquilo que não viu. Nós, em matéria de religião, nós somos mais ou menos que nesse cego do elefante aí, tá? A gente fala do que a gente conhece, mas na verdade é apenas uma pata, é apenas um rabo, é apenas uma orelha. Ninguém está completamente certo, mas ninguém está completamente errado também, tá? Então acho interessante a gente lembrar disso aí, né? Gente, então vamos fazer a nossa prece, né? Convidando a todos, né, para nos acompanhar novamente em pensamento, agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus por essa oportunidade bendita, por essa chance que todos temos de compartilhar pensamentos, sentimentos, emoções, por podermos compartilhar isso tudo também com os espíritos, porque eles nos trazem infinitas bênçãos dos planos maiores, onde a felicidade é algo para nós ainda inconcebível, inapreciável, devido à falta de sentidos para isso. Mas é um mundo onde a alegria é o pão de cada dia, onde o amor, a fé, a esperança são os alimentos diários, como que o ar que se respira todos os dias, através de uma convivência salutar, respeitosa, amorosa, afetuosa, de modo a buscar o Deus que existe em cada pessoa, lembrando que existe dentro de nós também. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esta noite que nós vamos guardar dentro de nós, permeada por essas vibrações harmoniosas que todos sentimos e que possa permanecer conosco o máximo de tempo possível, para que todos mantenhamos o nosso equilíbrio e o nosso bem-estar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos, pelo carinho. Obrigado a todos vocês que estão aqui no site junto com a gente, no semana.ning.com. Então, quem estiver ouvindo no Facebook, quiser se cadastrar aqui, participar com a gente no site, pode participar, tá? É de grátis. Né, gente? É de grátis, né? Não tem custo nenhum. E aqui a gente está entre amigos, né? Entre pessoas que se estimam, que se gostam, se querem bem e que estamos juntos aqui para aprendermos, né? Então, obrigado Ana Cláudia, Antonella, Eduardo, Gisela, Jane, Joaquina, Maria, Renata e Alexandre, Rossana, Celi e Tânia. Um grande abraço, pessoal. E também quem estiver no Facebook, receba também o nosso abraço, o nosso carinho, tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana, então, se Deus quiser. Até mais.